pelo sufrágio da alma da Dona Teresa Romero Valentini, Teresa Caldas, a Lourdes Natali, Dona Rosa Soares e o seu Alcides, e eu não lembro o nome da mulher dele. Ô Neuza, você lembra o nome da esposa do seu Alcides da Jaguariaiva? Da Jaguariaiva lá, o seu Alcides e a Dona Josefa, é exatamente isso, lá da Jaguariaiva. E também rezar em ação de graças para o Dr. Davis Calestini, Dona Maria José. E também hoje, dia 23, é aniversário da minha mãe. Hoje tem que falar aqui, que se não falar ela vai me xingar quando eu encontrar com ela. Hoje é aniversário da minha mãe, ela faz acho que 88, se eu não me engano. Anos de idade, é por aí, é 86 para cima. Então ela nasceu desse dia, 23 de julho. O quê? Vai ser bisavó. São de todos os avós, todos os idosos, né? Que hoje é o Dia Mundial dos avós e das pessoas idosas. Vamos rezar para que eles recebam a companhia de Deus sempre na caminhada, que Jesus ressuscitado caminhe com eles. A gente não pode deixar os idosos sozinhos, né? É muito importante a presença deles na família, é fundamental. Na igreja então nem se fala, né? A importância dos idosos na igreja, né? Essa consciência de partilha. Não, faz uma sondagem na sua família lá, veja os seus avós, os seus bisavós, a caminhada que essa gente fez, né? Para você estar aí hoje, tudo tranquilinho, uma boa, né? Ele faz uma pesquisinha básica lá na sua família. Tem gente que não faz, né? Tem que fazer. Essa questão de pertencer ao povo de Deus, né? A herança que a gente recebe dos mais velhos, né? Dos avós. É tão importante, né? Como a presença dos avós é importante com os netos, com as crianças que nascem, né? Agora mesmo vai nascer a minha sobrinha neta, né? A importância de conviver, né, com a família, conviver com as pessoas mais velhas, isso é muito importante. Os idosos nos transmitem essas coisas sagradas, né? Você pertence a Deus, você pertence ao povo de Deus. Até hoje eu lembro da minha nona, da minha avó, quando a gente ia na missa, né? Até hoje eu era pequenininho, churuquinha. Até hoje eu lembro disso, né? Ela falando assim lá, ela ia explicando para mim no meio da missa assim, as coisas, né? É interessante isso, né? Como é importante a presença, a importância deles, né? Dizem que pelo atuada que está aí, daqui a uns 20 anos mais ou menos, o Brasil vai ser o país de idosos e terá poucos jovens, né? Então é fundamental, né? Você investir na saúde dos idosos, o Estado que eu estou falando, o governo, investir na saúde, investir na questão de melhorar a aposentadoria, melhorar essas coisas. Isso não é despesa, né? Não é despesa. Isso não é despesa. A gente tem que ter claro essas coisas, né? Então a importância, né? Porque os idosos, eles têm um papel, né? De entregar o passado, né? O presente, entregar o presente e o passado, né? O passado vivido, necessário, porque o passado é necessário. Quem é jovem, saiba que você vai ser passado daqui a um tempo, entende? É fundamental compreender isso, né? Construir o futuro, então a gente tem que honrar muito, né? Os idosos, né? Não se privar da companhia deles.
ou escutar, né? Ter essa paciência que Deus tem, como diz hoje na missa, o Salmo, Deus tem essa paciência, escutar, ter essa paciência, né? Acompanhar com a oração. Os jovens têm que rezar pelos avós, rezar pelos mais idosos, né? Eu vou aqui, de vez em quando eu vou naquele asilo que tem aqui eu não sei o bairro lá, se é Vila Matilde, não sei o que é. Aqui perto da Joaquim Marra lá. Não, perto da Joaquim Marra ali, né? Bernardo, aquela escola que tem também. De vez em quando eu vou lá, é uma beleza, né, gente? Vocês vê lá, né? Gente que foi professor, professora, né? Conviver, ou escutar, sabe? É muito importante. Porque os jovens têm que rezar pelos mais velhos, rezar pelos idosos, pelos avós, né? Deus não abandona a gente, né? É triste você conversar com uma pessoa idosa e ela se sentir abandonada, né? Ela se sente abandonada pela família. É muito triste isso, né? E a fé é a única coisa que a pessoa se agarra, né? A oração. Então que essa missa seja uma bênção a todos, né? E que você transmita isso com as suas atitudes, né? Para os mais velhos da sua família, para os mais idosos. E você lembre disso. Antes de Jesus nascer, Maria, que era jovenzinha, 13, 14 anos no máximo ela tinha. Ela vai visitar Isabel, que já é idosa e que engravidou do João Batista. Aí você vê a relação, né? Uma é jovem de tudo, a outra é idosa. As duas se encontram, né? Uma ajuda a outra, uma apoia a outra. Isso é muito importante. Então, com todo o amor do coração, rezemos por essa grande quantidade de pessoas que existe no Brasil. Vai existir no Brasil. Vai existir no Brasil. E no mundo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Peçamos perdão pelos nossos pecados. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Seja propício, Senhor, aos teus servos, multiplicai em nós os dons da tua graça, para que sejamos fervorosos na prática da fé, da esperança, da caridade, e perseverem na fiel observância dos teus mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar. O homem é violento, a sociedade é violenta, mas a Bíblia diz que a violência, a sociedade violenta é sinal de fraqueza, não é sinal de força, é sinal de fraqueza, é sinal de querer se impor, né? É um sinal de fraqueza, de coagir, tudo isso é sinal de fraqueza. Quanto mais violento você for, mais você está demonstrando a sua fraqueza. Porque o livro da sabedoria nos fala sobre isso, né? O que foi? Leitura do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar
que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração, pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. É bom, o Senhor é indulgente, cheio de paciência, o Senhor é cheio de misericórdia para com todos nós, que te invocamos, te rezamos, acreditamos. Ouça, Senhor, a nossa oração. Atenda a voz da nossa súplica. Todos os povos que o Senhor criou um dia vão te adorar, vão glorificar o teu nome, porque o Senhor é grande, o Senhor é que faz as coisas, o Senhor que faz as coisas ser boa, maravilhosa, porque o Senhor é o Deus único de tudo. Senhor, sois um Deus bondoso, compassivo, cheio de paciência, cheio de misericórdia e fiel às suas promessas em relação a nós. Volte para nós os teus olhos, Senhor, e, sobretudo, tenha mais de piedade de mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Vamos à forma longa, né, que são as três parábolas. Naquele tempo, Jesus disse às multidões mais esta parábola. O reino do céu pode ser comparado com um homem que semeou uma boa semente no campo, no seu campo. Enquanto todo mundo dormia, veio o inimigo e semeou uma praga, semeou um joio, uma erva daninha, no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo começou a brotar, crescer, começou a espigar, aparece também o joio, aparece também a praga. Os servos, mais importante, os servos do dono chegaram para ele e falaram: que semente é essa que o senhor plantou? Não é uma semente boa? Que negócio é esse? De onde veio? Como é que aparece isso, essa praga, esse joio no meio do trigo? Ele respondeu: foi o inimigo que fez isso. Disseram então os servos: quer que a gente arranque já o joio? Vamos arrancar. Não, falou o dono, não.
não suceda que se você for arrancar o joio, você arranque também o trigo. Deixa crescer junto até o dia da colheita. E quando chegar a colheita, os ceifeiros irão apanhar primeiro o joio, amarrar tudo no fecho assim e jogar numa fogueira, tacar fogo. E o trigo vai pegar e vai guardar no celeiro. Jesus falou outra parábola. O reino do céu é como um grão de mostarda. Um homem tomou, semeou no seu campo. Sendo a maior de todas as sementes, sendo a menor de todas as sementes, depois que cresce, se torna uma árvore grande na horta, de tal modo que até os pássaros chegam e fazem abrigos ali nos seus ramos. Contou também outra parábola. O reino do céu pode ser comparado ao fermento. Um fermento que a mulher pega, mistura nas medidas lá da farinha de trigo para fazer o pão, até que fica tudo levedado. Tudo isso disse Jesus em parábolas. E sem parábolas Jesus não falava, a fim de se cumprir o que o profeta falou lá no Antigo Testamento. Vou abrir a minha boca em parábolas e vou proclamar verdades. Verdade que nem todo mundo enxerga, desde a criação do mundo. Jesus então deixou o povão, as multidões, foi para casa. E lá os discípulos se aproximaram dele e falaram para ele: não entendemos nada, explica para nós essas parábolas, essa parábola do joio, não entendemos. Jesus respondeu essa explicação: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa, a colheita, é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Como o joio é apanhado e queimado, jogado fora, assim também será lá no fim. O Filho do Homem vai enviar seus anjos, que tirarão do seu reino todos aqueles que praticam iniquidade, injustiça e têm ódio. E vai tacar fogo, jogar na fornalha ardente. E lá, na fornalha, haverá choro e ranger de dentes, quer dizer, eles vão sentir raiva. Então os justos vão brilhar como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Espetáculo de parábola. Podemos sentar o espetáculo. Continuamos refletindo o Evangelho de Mateus, olhando especialmente para o capítulo 13, que é o discurso das parábolas, que está dentro de um contexto. O contexto é a missão. Realizar a missão. Quais são as exigências de Jesus? Exigências pessoais, que ele vai exigir, e exigências também da comunidade, da igreja. Nas missas durante a semana a gente tem a oportunidade de falar um pouco mais, né, sobre esses assuntos, né, que vão sendo completados, né, nas missas da semana. Mas só para lembrar, domingo passado vocês lembram da parábola do semeador, né? Que é uma crítica velada, né, aos membros da igreja, que possui uma fé só externa, uma fé só de aparência, né? Perigosíssimo isso. Então a gente pode entender a narrativa da parábola contada pelo Jesus histórico e a sua força e o impacto. As parábolas de Jesus não é historinha, continho de fada. As parábolas de Jesus contêm uma mensagem poderosa. Mensagem de revelação, né? Poderosa sobre quem é Deus.
quem é o homem, quem é o ser humano e quem é Deus. Isso é muito importante. Jesus queria que os pobres entendessem, compreendessem que o amor é grandioso de Deus pela humanidade. Por isso que ele insistia nesse negócio. Quem tem ouvidos ouça. Quer dizer, e essa expressão, é uma expressão bíblica, quer dizer só isso. Entenda o que eu estou falando. Quem tem ouvidos ouça. Quer dizer, entenda o que eu estou falando. Os mais próximos não entendiam. Os que conviviam com Jesus mais próximos, eles não entendiam o conteúdo. Por isso essa história de explicação aí, né? O semeador tem explicação. Aqui na parábola do joio também tem outra explicação. Que foi Jesus, não deu explicação nenhuma. As parábolas não têm explicação. A explicação que Mateus coloca é porque a igreja do seu tempo, que não é mais aquele grupo lá de trás, 50 anos depois, 60 anos depois, aquela igreja dele, Mateus escreveu na Alexandria, né, no Egito, para a sua comunidade lá. Aquele povo lá da comunidade que não estavam lá atrás com Jesus, eles não entendiam o que quer dizer isso. Por isso ele precisa colocar aqui essa explicação, né, sobre o que Jesus falou, para eles entenderem. Às vezes se fala que essa linguagem que Jesus usou, de vez em quando ele usou essa linguagem meio apocalíptica, né, que fala que Apocalipse não é necessariamente um livro, né? O Apocalipse é uma expressão da vida que é bíblico, né? Desde o Antigo Testamento existe, que Jesus de vez em quando usava esse tipo de linguagem, né? Esse tipo de expressar a fé, expressar sobre a história. Então, Jesus de vez em quando usava essa tipo de expressão. Isso poderia ter causado algum tipo de obstáculo, porque afinal de contas, o que ele está falando, não sei, né? Os mais próximos rejeitam, né? Você sabe que eles rejeitam, né? Os mais próximos rejeitam Jesus, rejeitam a linguagem dele e chegam até a repreender Jesus, né? Vocês sabem disso. Chama Jesus, você está falando de parábola, por que está falando de parábola? Ninguém entende nada. Fala diretamente, por que não fala diretamente? Tem que falar desse jeito aí, ninguém entende, né? Os mais próximos se revelam obtusos, rudes, estúpidos, né? Não quer pensar, né? Não quer refletir, não quer interpretar corretamente, quer tudo de mão beijada, né? Se acham melhores, porque está mais perto ali, se acha melhor que os outros, os mais pobres. E na verdade, eles não compreendiam essa mensagem central de Jesus. A confiança, ter esperança. E essa parábola do joio e do trigo, a má erva, né, que é o nome correto, a má erva no meio do trigo, rebate esse tipo de pensamento dos mais próximos. Ninguém é melhor que ninguém, né? Jesus diz que sempre existe rejeição quanto ao seu evangelho, mas ele quer que os de fora entendam, assim como os de dentro também entendam o que ele fala. Não existe Jesus ama mais os de fora que os de dentro, não tem. Isso é coisa da cabeça da pessoa, é coisa da cabeça da pessoa. Aí eu estou mais salvo do que o outro. Então, não existe isso. Jesus falava do presente lá e do passado lá e do futuro, né? Do julgamento de Deus, né? Do juízo de Deus. O engraçado é que Jesus gosta de comparar a grandeza de Deus com aquela coisa buchuruca que você nem vê, às vezes nem repara. Ele gosta de fazer essas coisas, deixar a gente doido, né? Porque quando você fala da grandeza de Deus, você imagina uma coisa assim. Agora, quando você fala de coisa pequena que você se toca, é complicado, né? Ele gostava de fazer essas coisas. Mas o juízo de Deus, bem expresso, é pelo profeta Sofonias, né? Que Jesus retoma
essa mentalidade desse profeta Sofonias. Eu já falei para vocês há 30 anos falando esses negócios, não adianta. Para entender Jesus tem que ler o profeta Sofonias. Se não tem, não dá. Tem que ler o profeta. Dois profetas fundamentais para você entender Jesus: é Sofonias e Zacarias. É isso, não dá para você entender que é Jesus. E lá no livro de Sofonias, logo no começo, fala do prelúdio cósmico, que é o tal do julgamento, juízo final, né? Ele chama de prelúdio cósmico. O prelúdio cósmico. Deus irá suprimir tudo da face da terra. Suprirá os homens, o gado, os pássaros. Pior que no tempo de Noé. Os pássaros, os peixes. E quem é perverso, quem tem ódio, eu vou aniquilar. Você veja que o Sofonias fala de um assunto que é pior que o tempo de Noé. O Noé é diferente. O Noé, quem vai se danar é o ser humano. A natureza não. Por isso que Noé tem que fazer a arca, aquela coisa toda. E o Noé acreditava mesmo que o ser humano tinha que acabar mesmo, destruir o ser humano. A família dele inclusive, né? A família dele inclusive. Que ele acreditava, depois do dilúvio só vai ficar nós 6. Eu vou morrer daqui a pouco, morre a mulher, vai morrer todo mundo. Fica só a natureza, fica só os bichos, né? Ele não acreditava nisso. Mas aqui não é não. Aqui é todo mundo, né? É todo mundo. Os Sofonias falam de todo mundo, né? Então Jesus falava dessas coisas, né? Antes da explicação da parábola do joio, Mateus coloca duas parábolas, a do grão de mostarda e a do fermento, coisas minúsculas, coisas pequenas, coisas poucas, né? A mostarda, aquela sementinha, churuquinha que você põe na mão, se bobear, você não enxerga, né? Quando você planta aquilo ali, lá, a mostarda de lá, né? Do lago de Genezaré, ela nasce, cresce, que é diferente da nossa mostarda daqui, né? Cresce, tá uma árvorezinha assim, e os pássaros até fazem ninho ali, se abrigam, etc. E o fermento, né? Quem nunca fez pão aqui? Quem nunca fez bolo? Né? Você precisa colocar um tantão desse tamanho de fermento. Você vai lá e coloca 2 colherinhas, né? Se é pão com fermento biológico, né? Que deve ser feito sempre com fermento biológico, vocês sabem, né? Você não vai colocar o tablete inteiro, né? Os 4, não vai colocar. É 1, é 2, etc. Dependendo da quantidade de farinha. Então, são coisas pequenas. Coisas pequenas. É engraçado que na parábola do fermento e do grão, não se explica como é que cresce. Só fala do começo e do fim. Só. Não fala, não tem um meio ali, né? Sabe por quê? Porque na Bíblia não tem explicação do processo biológico. Na Bíblia. Na Bíblia, aquela sementinha que foi jogada ali, cresce, dá o fruto. Aquilo ali na Bíblia é milagre. Quem fez aquilo tudo ali é Deus, é um milagre. O fermento é a mesma coisa. Na Bíblia o pão como nas outras culturas, inclusive na Bíblia, é sagrado aquilo ali. Porque você põe um tiquinho de fermento, fica aquele pão bonito, enorme, né? Quem sabe fazer pão em casa, né? Sabe disso. Aquele pão feito em casa é maravilhoso, né? Dura, né? Você faz aquele pão feito em casa, diferente do pão da padaria. O pão da padaria é diferente. Você faz o pão feito em casa, aquele duro, assim, semana inteira, 15 dias até, dependendo de como você guarda. Milagre. A concepção na Bíblia é isso, é milagre. Como que uma coisa tão pequena pode se tornar tão grande, tão poderosa, né? Os pobres que acompanhavam Jesus meio que se sentiam assim, abandonados, meio que se sentiam
sem valor, né? Porque, de fato, né, os pobres de todos os tempos, né, as pessoas olham como se tivesse valor, né? Olha como se tivesse valor. Olha como se fosse um estorvo na sociedade. Veja a quantidade de morador de rua que nós temos hoje em São Paulo, que beira aos 30 mil, dizem que chega a 50 mil. Em 80 era 3 mil. Olha da década de 80 para cá, né? A quantidade. Não adianta a prefeitura ir lá com caminhão, com Kombi, arranca todo mundo da rua, bota lá não sei aonde. Não adianta, porque o pobre continua existindo. Lógico que a rua fica mais bonita, né? É igual a Cracolândia, né? Não adianta você pegar aquilo ali, vamos jogar lá para tal bairro, não adianta, porque continua existindo, né? Continua existindo. Então o pobre, ele não é invisível, como as pessoas se sentem assim, né? Invisíveis. O filósofo alemão chamado Martin Heidegger, espetáculo, ele falava da atitude de existência. A gente existe, mas a gente tem que ter uma atitude de existência. Não basta você ter a consciência da existência, você tem que ter a atitude de existência. E o Heidegger ele publicou um livro que é um clássico dele, famoso. Em 1927 ele publicou um livro chamado O Ser e o Tempo, e que ele falava disso, a atitude da existência, a permanente disponibilidade. O Heidegger é tão poderoso esse livro, tão bom, tão bonito, que você tem uma ideia, Adolf Hitler proibiu esse livro. Hitler entrou em 33, foi eleito pelo povo. Ele publicou em 27. Quando Hitler assume, ele proibiu a leitura desse livro. Aí o pessoal falou, não, mas isso não pode, não sei o quê. O Hitler pegou o livro, onde tinha a palavra pobre e pobreza, ele mandou arrancar as páginas. Então ficou uma coisa incompreensível. Agora, uns 10 anos atrás, é que publicaram o original do Heidegger. Agora, 10 anos atrás, pra você ter uma ideia. Então, não adianta você querer esconder, colocar o tapume na frente, assim, né? Coloca tapume na frente, não adianta, né? Não é essa indiferença, esse modo de tratar com palavreado ofensivo, né? Que a gente cansa de ver, né? Nas redes sociais, né? Em relação ao pobre. O pobre é sempre motivo de zombaria, de graça, de comédia, de riso, né? Isso, quando não é com ódio, né? Discurso de ódio. Terrível. Para Jesus, o pobre não é invisível. Não é invisível. Não é invisível para Deus, né? A paciência. Por que Deus não age? Por que Deus não resolve certas coisas? Não é assim. A paciência. A paciência. Deus não dá para nós o evangelho de fanáticos. O fanatismo é que é impaciente. O fanatismo é assim, mata tudo. Esse é o fanatismo. Mata tudo. O fanatismo fala assim. Esse não é evangelho. Como diz a primeira leitura, ela fala da paciência. Deus tem paciência com essas coisas e com nós também, que falamos essas bobagens, né? O fanatismo só serve para dividir. Temos que ter paciência, reunir o povo na igreja. O povo tem que ter educação, o povo tem que ter isso, tem que ter aquilo. Aquilo que sempre se fala, né? Desde os tempos antigos, aí se fala essas coisas.
Você investir no pobre não está gastando, não é gasto. Porque o Estado sempre vai olhar para você como despesa. Você que contribuiu todo ano a sua aposentadoria, que o governo tem que te dar, para o governo, seja de qual for o governo, né? Você é uma despesa. Se todos vocês morrerem, para o Estado vai ser ótimo. É assim. É despesa. O Hitler pensava assim. Hitler falava assim, mata todos os velhos. Vamos matar todos os velhos, sobra dinheiro. Claro. Hitler pensava assim. Não, errado. Isso é coisa do Satanás mesmo, coisa do diabo pensar assim. Você tem que investir, tem que gastar. Gastar com a infância, gastar com as crianças, gastar na educação. Você vê uma pessoa idosa que trabalhou a vida inteira, ganhar um salário mínimo, ela fala, ai padre, graças a Deus eu ganho um salário mínimo. Tá certo. Mas a senhora trabalhou a vida inteira. O governo tinha que dar 3 mil para a senhora, não é um salário mínimo. A pessoa não consegue, ela não consegue ver o valor do trabalho dela, ver o valor da vida dela. Ela acha bonito ganhar meio salário mínimo, ganhar um salário mínimo. Entende? Quer dizer, é uma coisa que está dentro da consciência do povo que tem que mudar. Tem que reunir o povo, mudar essa mentalidade. Temos que ter confiança em Deus, temos que agir, porque Deus age. Temos que praticar a fé, a esperança, a caridade. Temos que ser colaborador de Deus, temos que ser semeadores do Evangelho de verdade nesse mundo. Temos que revelar a grandeza de Deus, a grandeza do coração de Deus, a grandeza da alma de Deus, como diz o Salmo, né? Deus é tão bondoso, Deus é tão misericordioso, Deus é tão clemente, Deus tem tanta paciência com a gente, porque Deus ama a gente. É Ele que nos chama a missão, Ele que quer que nós realizemos a missão. É nós que temos que fazer, porque a gente também precisa mudar o nosso jeito de ser, né? Meus irmãos, vocês creem em Deus Pai, que criou o céu e a terra, fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e nos entregou o mundo para que cuidemos dele e vivamos em paz? Vocês creem em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, se fez nosso irmão, deu a sua vida por nós, ressuscitou e está junto do Pai? Vocês creem no Espírito Santo, que nos reúne na igreja, na comunidade, nos comunica o perdão dos pecados, nos absolve dos pecados e nos garante a ressurreição da carne e a vida eterna? Vamos fazer as preces, por favor. Irmãs e irmãos, dirijamos ao Senhor as nossas orações e súplicas e o invoquemos com toda a confiança. Todos, mostrai, Senhor, o vosso amor. Iluminai a vossa igreja, ó Pai, para que viva na unidade que gera compromisso e saiba superar as divisões e as tensões por meio da verdade e da caridade. Nós vos pedimos, mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Em meio às agitações e ansiedades do mundo atual, dai-nos o vosso Espírito Santo, que tudo acalma e torna possível. Nós vos pedimos, mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Fortalecei a saúde mental, física e espiritual de todas as pessoas que são vítimas da cultura do ódio, da violência e da intolerância. Nós vos pedimos, mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
Abençoai todas as pessoas idosas, em especial os avós e as avós, que nesta semana celebram o seu dia. Na intercessão de Santana e São Joaquim, nós vos pedimos, mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Deus de toda bondade e paciência, em vós está a nossa confiança. Acolhei as nossas humildes preces que depositamos diante do vosso coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar-nos e fazer as nossas ofertas a Deus. Davi. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor Deus do Universo pelo vinho, fruto da videira do trabalho do homem, que parte apresentamos e que vai ser para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, agradecidos por vós. Aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem. Senhor, que levaste à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai essa oferta da Igreja, de teus povo, como outrora abençoaste a oferta de Abel, e fazei que os dons oferecidos em tua honra, por cada um de nós, sirvam para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação te agradecer sempre em toda parte. Em vós vivemos, nos movemos, em vós existimos e durante a nossa vida terrena sentimos em cada dia os efeitos da tua bondade, da tua paciência e possuímos desde já o penhor de uma vida futura, tendo recebido as primícias do Espírito Santo, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo entre os mortos, vivemos na esperança de uma Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a tua glória, dizendo a uma só voz: é o Senhor Deus do Universo. Os céus proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo, e será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. E proclamamos a vossa. Vinde, Senhor. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação e te agradecemos. Damos graças, porque o Senhor nos admitiu estar hoje aqui nessa manhã, na Tua presença, para te servir nesses santos mistérios eucarísticos. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja esparramada pelo mundo inteiro, dispersa por toda a terra, torne-a mais perfeita na caridade, na prática da caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Algacir e com todas as pessoas que estão de verdade a serviço do povo de Deus. Lembrai-vos de teu servo Carlos Henrique Correia, a quem o Senhor chamou para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo ele também tome parte na ressurreição. Tenha misericórdia de nosso Senhor, dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos, verdadeiros, é lógico, verdadeiros e legítimos apóstolos, né? E todos os santos e mártires da Igreja que desde o começo do mundo tiveram, conviveram essa amizade com o Senhor para cantarmos esses louvores verdadeiros e autênticos por Jesus Cristo, teu Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Senhor, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós recebemos, sirva para a vida eterna. Amém. Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
19 de agosto. Romaria para Aparecida. Dê um jeitinho, vá, participe junto, vamos junto, né? E quando começou aquela epidemia lá, pandemia, tudo, não teve jeito, teve que parar, né? Ficamos acho que uns 2, 3 anos sem fazer a Romaria. Agora vamos tentando retomar de novo, né? Com os cuidados que tem que ter, lógico, né? Tem que ter cuidado. Ainda não decretaram a morte do vírus, viu? Da Covid. Então vamos rezar pela nossa Romaria e que possamos participar juntos, né? Todos nós. Oremos. Proteja, Senhor, o teu povo, que saciasse desses divinos mistérios e fazê-los passar na antiga condição do pecado a uma vida nova, cheia da graça e da misericórdia de Deus. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje sempre. Bom domingo, boa jornada, bom almoço, viu? E rezem.